reunida. Eu quero deixar registrado aqui também a minha saudação, a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Raposo, por nos conceder esta oportunidade, pela confiança de autorizar estarmos aqui. Porque, independentemente das indicações, quanto ao nosso nome, para estarmos hoje ministrando a palavra do Senhor, certamente estamos aqui com a sua autorização. Eu quero deixar registrado também aqui a minha gratidão e o meu louvor a Deus pela vida do pastor Osiel, presidente deste campo de trabalho desta igreja, e deixar registrado aqui a minha satisfação por estar neste santuário, nesta casa, falando pela primeira vez aqui do amor de Jesus. Eu olho para este auditório, para os nossos irmãos, pastores, príncipes do Senhor, pregadores da palavra de Deus, e imagino que muitos podem estar dizendo: mas por que o pastor Edmilson? A nossa convenção celeiro de homens pregadores da palavra de Deus, grandes oradores. E eu confesso aos nossos irmãos, aos meus companheiros, que desde o dia em que fomos informados de que estaríamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, eu também tenho me feito esta pergunta: por que eu, Senhor? E a única resposta plausível que eu tenho encontrado é: isto é coisa de Deus. E aquilo que Deus faz, não cabe a nós questionarmos, mas obedecermos a sua ordem. Por isso, o meu louvor, a minha glorificação ao eterno nome de Deus. Eu também quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, meu pai no ministério, que está aqui, e ainda me sinto mais honrado ainda. Pastor Amarantes está ali, servo do Senhor, esse obreiro, homem de Deus, veterano, combatente ali, a missionária do seu lado, a irmã Petra, que Deus abençoe, é meu pai no ministério, e tê-lo aqui, neste momento, em que estou aqui fazendo uso da palavra de Deus, deste microfone, certamente para mim é uma satisfação, é uma honra, é um momento memorável. Pastor Amarante, Deus abençoe em nome de Jesus. E quero louvar a Deus também pela igreja, Assembleia de Deus, em Presidente Dutra, onde nós pastoreamos, temos o privilégio e a honra de pastorear. Deus tem nos dado esta graça, e que neste momento também está orando por nós, para que Deus nos abençoe. Eu quero convidar-vos a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e eu quero ler convosco 2 textos das Sagradas Escrituras. Quero ler convosco em Mateus, capítulo 3, e o versículo 17. Na verdade, Mateus capítulo 4, e o versículo 17. Diz-nos a palavra do Senhor: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quero ler também convosco a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 14, que nos diz: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Este homem não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Amém. Até o versículo 18, que Deus nos abençoe. Meus amados, quando fomos informados de que pregaríamos nesta convenção, nós oramos a Deus e pedimos a direção do Senhor para que Ele nos orientasse naquilo que Ele queria que falássemos aos convencionais, aos irmãos, e nós, subordinados ao tema central desta festa, ao tema geral desta convenção, que é cheio do Espírito Santo para servir, nós preparamos uma palavra com o subtema: os resultados de ser cheios do Espírito Santo, ou resultados da qualificação espiritual. Como já disse no início, ficamos preocupados, porque diante de uma gama de pregadores, homens de Deus, aos quais nós olhamos, ficamos maravilhados. Eu particularmente fico maravilhado ouvir os nossos pregadores falar do amor de Jesus. Nós preparamos uma palavra dentro, debaixo, subordinado, submetido ao temor e à direção de Deus. Mas quando nós tomamos conhecimento de que estaremos pregando no culto aberto a toda a igreja, nós nos preocupamos mais um pouco e pedimos a Deus direção para que nos desse uma palavra que pudesse alcançar a todos. E olhando para a história da igreja do Senhor Jesus, nós rebuscamos na sua origem, a partir da visão do evangelista Mateus. Observamos na dinâmica de Jesus ao relacionar-se, ao tratar com aqueles que haveriam de segui-lo. Nós observamos alguns detalhes importantes que chamam a nossa atenção e nos faz entender como Jesus quer que a sua igreja seja, como Jesus quer que os seus discípulos sejam, aqueles que o seguem, aqueles que se propõem a seguir a Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 3 de Mateus, nós observamos que Jesus se dirige a João Batista para ser batizado. E ali eu vejo uma cena que é reproduzida pelos membros da nossa convenção, pelos nossos pastores, de uma forma linda, maravilhosa. O respeito mútuo entre líder e liderado, entre a autoridade e aquele que está sob essas autoridades. Quando Jesus aproxima-se para ser batizado, João, reconhecendo e sabendo de quem se tratava, diz: não, está tudo errado, está trocado. Não é tu que deves vir a mim, mas eu devo ir a ti para ser batizado. E Jesus olha para ele e diz: não se preocupa, está tudo certo. Importa é que se cumpra a palavra de Deus. E eu fico maravilhado com a harmonia, comunhão entre os membros da nossa convenção. E eu vejo homens de Deus, cheios de graça, muitas vezes líderes de grandes igrejas, com posições de destaque da nossa convenção, de uma forma humilde e recíproca, dirigindo aos companheiros com o mesmo carinho, com a mesma sensibilidade, com o mesmo amor. Mas eu quero chamar a atenção, ou o que me chama a atenção no episódio do batismo de Jesus, é que naquele momento diz a Bíblia que é visto que o Espírito Santo, desce como uma pomba sobre Jesus. E o Senhor Deus fala, ouve-se a voz do Senhor que diz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ou por quem tenho prazer. Ali a Trindade autenticava o ministério de Jesus, pois a partir dali,
daria início à igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, a nação santa, essa nova nação, porque até então, pelas dispensações, conhecíamos o povo judeu e os gentios, mas a partir de agora iria surgir um novo povo chamado igreja, e esse povo estendeu-se até aqui, e aqui estamos nós, para glorificar e exaltar o santo e eterno nome de Deus, comprados, lavados com o sangue de Jesus. E a Bíblia diz ainda que depois que Jesus saiu dali, ele foi ao deserto. Ou melhor, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E nesta dinâmica, como eu acabei de falar, nós aprendemos que no exercício do ministério cristão, os servos de Deus, discípulos de Jesus, nós não podemos esquecer esta prática. E que prática, pastor? A prática da consagração, da entrega total, absoluta ao Deus eterno e todo-poderoso. O joelho no chão, o jejum, o sacrifício e a oração. Porque ser discípulo de Jesus, pertencer à igreja de Deus, significa dizer estar no campo de batalha, está sendo forjado na batalha, confrontando o poder das trevas. E foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele sai daquele jejum, diz a Bíblia que Satanás encarou, enfrentou ele frente a frente, mas ele venceu. Louvado seja o Senhor. Diferentemente do que aconteceu no Éden, quando o homem foi tentado e cedeu, antes nós observamos que quando Jesus soube que João havia morto, veio para a Galileia e estabeleceu residência em Cafarnaum. E no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz a Bíblia que ele começou a pregar o evangelho, começou a anunciar o seu reino, era vindo o seu reino, dizia ele aqui, nós vemos a origem da igreja, e eu vou observar na pregação de Jesus, nos resultados desta pregação, nas pessoas que se juntavam a ele, que a igreja do Jesus começava a ser formada, os discípulos de Jesus começavam a ser extraídos dentre a multidão que procurava estar ao lado de Jesus, e eu vejo pessoas simples das mais diversas origens, dos mais diversos lugares, das mais diversas posições, agregando-se a Jesus. Certamente, pessoas importantes procuravam Jesus, mas eu observo pessoas simples, muitas vezes, improváveis, e que se fossem escolhidos por líderes, conforme o contexto da sua época, certamente não teriam lugar. Mas nós observamos uma igreja, um povo reunido ali ao redor de Jesus, acompanhando Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, pessoas simples. E eu observo Jesus, por exemplo, passando debaixo de uma árvore. E naquela árvore, um homem procurava estar de forma discreta, olhando, observando Jesus passar. O seu pensamento era louvável. O seu desejo era louvável. Conhecer, ver de perto Jesus. Mas a sua posição, em estar discreto, escondido certamente, não era louvável. Eu imagino agora aquele homem vendo aquela multidão passar. Ele já estaria certamente tranquilo. Seu desejo estaria realizado. E a multidão estava passando. Mas qual foi a nossa surpresa? Fazendo aqui uma analogia do texto e da história, escrita, narrada na página da Bíblia. A multidão para, porque Jesus parou. E inesperadamente para aquele homem, Jesus olha para cima, olha para ele. E eu imagino toda a multidão olhando. E aquele homem que queria ficar ali de uma forma discreta, próximo de Jesus, observando Jesus, certamente viu todos os olhares sendo voltados ou voltando-se para ele. E naquele momento Jesus diz: olha, Zaqueu, não é assim que eu te quero.
Não é me observando em cima de uma árvore, não é apenas vendo eu passando. Eu quero entrar na tua casa, eu quero me hospedar na tua casa, eu quero entrar no teu lar. Louvado seja o Senhor. E aqui eu vejo exatamente aprendo juntamente com vocês nesta noite, ou relembramos o que Jesus, ou como Jesus quer que seus discípulos o sigam. Jesus não quer que sejamos discípulos discretos, escondidos aqui e ali. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, somos comprados pelo sangue precioso do nosso Senhor derramado na cruz do Calvário. Deus quer que esse evangelho que nós pregamos e vivemos seja notório, seja visto pelas pessoas, que evidenciamos aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Deus não me chamou, Deus não te chamou para estar escondido entre as árvores, entre as folhas, entre as desculpas e possibilidades. Deus nos chamou para sermos luz e pregarmos a sua palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu observo também, dentre as pessoas que conheceram Jesus, nas suas pregações, na formatação da igreja do Senhor Jesus, da origem da eclésia do Senhor. Já chegando ao meio-dia, próximo de um poço, e lá estava uma mulher, que certamente não poderia, não se sentiria bem, se sentia certamente alvo dos preconceitos, olhares. Ela estava ali, e Jesus aproxima-se dela, e aquela mulher era sedenta de muitas coisas, conforme nos narra a palavra do Senhor. Não quero descrever ou demorar falando a respeito, todos conhecem a história, mas me ater ao que Jesus falou para ela. Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede dar-me água, tu pedirias, e ele daria água da vida. Louvado seja Deus. São essas pessoas que procuraram Jesus, que se aproximaram de Jesus, que iniciaram, que formaram a igreja do Senhor Jesus. Pessoas sedentas, pessoas famintas, pessoas necessitadas. E eu estou falando nesta noite para pessoas que talvez estejam também assim. Quem sabe neste auditório, neste plenário, ou quem sabe me ouvindo através da internet, sedentas de amor, sedentas de força, sedenta de paz, sedenta de salvação, sedenta de transformação, de regeneração, sedentas de esperança. O Jesus que falou para aquela mulher está falando aqui nesta noite para você também, meu amigo e minha amiga. É você a quem eu me dirijo, né? É você que eu me dirijo nesta noite. Jesus conta com você. E eu entendo uma coisa linda, maravilhosa, porque essas pessoas que estão vazias muitas vezes de coisas grandes, que as tornam grandes, são importantes no ministério, no exercício do seguir a Jesus. Porque as pessoas que estão cheias de si, as pessoas que estão cheias de prepotência, muitas cheias de fama, cheias de tantas outras coisas, dentro de si não há espaço para o Evangelho, não há espaço para Jesus, para que Jesus possa trabalhar, para que Jesus possa verdadeiramente agir, fazer dos seus servos um instrumento nas suas mãos. É preciso que ele esteja vazia de tudo aquilo que afasta de Deus. E quando o homem verdadeiramente está vazio, o Senhor enche da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua unção. E uma pessoa que às vezes não tinha importância nenhuma no mundo, passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas a criação da igreja, a formação da eclésia, continua não apenas com o ajuntamento. Porque a Bíblia diz que por onde Jesus passava, as pessoas se juntavam, acompanhavam, a multidão era grande. Jesus precisava agora, ou queria que essas pessoas aprendessem a respeito do seu reino. E eu destaco pelo menos 4 etapas do preparo de Jesus para os seus discípulos. E qual é o primeiro preparo, pastor? O preparo intelectual. Jesus leva aquela igreja, leva aquele povo para o monte e ensina os preceitos de Cristo. A igreja do Senhor Jesus ensina as normas, coloca para eles, ensina para ele, passa a parte teórica, ensino teórico para aquele povo ali, para aqueles que seriam e viriam a ser os seus discípulos, e ensina sobre o reino de Deus. Eles aprenderam, e Jesus interagia com as pessoas, eles perguntavam, Jesus respondia. Jesus, ao ensinar as pessoas no monte, como é conhecido no Sermão do Monte, ele interagia e usou, tanto ali como em outros momentos, todos os recursos didáticos possíveis da sua época.
para ensinar. Mas o ensino de Jesus não se limitou ao ensino teórico. Jesus agora queria dar a segunda etapa, a segunda fase do ensinamento, um destaque, que é o treinamento prático. E nós observamos em vários momentos da história de Jesus com os seus discípulos, que ele colocava-os diante de situações reais, certamente treinando-os. E eu me lembro que certa vez, de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina, ele mandou os seus discípulos, juntou uma turma boa e enviou em número de 70, 72, de 2 em 2. E eles foram para o campo e lá Deus abençoou maravilhosamente. E quando voltaram empolgados, voltaram eufóricos, voltaram animados e disseram a Jesus: olha Jesus, deu tudo certo, foi muito bom, nós expulsamos demônios, nós vimos milagres acontecer. E Jesus olha para eles e diz: eu sei disso, eu até vi quando Satanás desceu do céu como raio. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não deveis alegrar-se por ter expulsado demônios, porque eles se submetem a vós, a essas coisas, mas muito mais devem estar alegrar-se por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. E eu aprendo, pastor Benjamin, uma coisa importante, é que é isso que Jesus, que Deus ensina para os pastores, para os obreiros, para nós. Nós nos alegramos, ficamos maravilhados, como eu disse, com a capacidade dos nossos pastores, dos nossos líderes, da nossa igreja, do nosso povo. Se reúnem tantas qualificações, diplomas, graduações, pós-graduações, doutorado, mestrado, tantas outras coisas. E isso dignifica a igreja e a nossa convenção. Isso é mais importante. Mas o que nós precisamos saber, o que não podemos esquecer, independentemente do cargo e função que tenhamos, é se o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu quero perguntar nessa noite, quando tem essa certeza, levante a sua mão para o céu e adore a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Jesus. E assim, tantos outros exemplos que poderíamos dar. Mas nós vamos observar mais na frente que existia um terceiro preparo que eles precisavam receber e ter, e que é necessário para o discípulo de Jesus. E o que é, pastor? O preparo emocional. Precisavam do preparo intelectual, do preparo prático. Mas o preparo emocional é importante para o exercício da liderança cristã, para o trabalho do Senhor, para o serviço do Senhor. Nós observamos que quando Jesus morreu, alguns acontecimentos marcaram de forma emblemática ou triste, muitas vezes, a história de alguns discípulos. Tomé nem sequer cria mais. Ele disse: eu preciso tocar, ver, para me crer verdadeiramente que ele ressuscitou. Eu observo 2 discípulos no caminho de Emaús, que haviam desistido. Vamos voltar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa cidade. Vamos voltar ao ponto de antes, porque ele morreu. Mas eu observo uma coisa interessante, presta atenção. Jesus alcançou-os no caminho de Emaús. Glória a Deus. Jesus alcançou-os no caminho de Emaús e chega para ele como que dizendo: para onde é que vocês vão? A história não terminou. Louvado seja Deus. Esse não é o teu destino, não é o teu caminho. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, quem sabe pastores, no caminho de Emaús? E qual é o caminho de Emaús, pastor? O caminho da desistência, do não posso mais, do não vou seguir em frente, já chega, já cansei, estou cansado, estou desistido. Nesta noite Deus bate no teu ombro e te diz: o teu caminho não é para Emaús. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para vocês. Há poucos meses eu estava no caminho de Emaús. Porque somos humanos. Todos sabem que no dia 25 de abril eu perdi a minha esposa. E naquele dia, quem estava naquele velório sabe que eu falei que a partir dali o meu ministério, eu não via mais o meu ministério fazendo sentido. Porque eu entendia que o meu ministério era meu, minha esposa em saudosa memória. Se Deus a havia levado, então não fazia mais sentido continuar pastor presidente. Então eu entendia
que o ministério acabará ali. E fiquei pensando assim. Mas exatamente ali o Senhor bateu no meu ombro e disse: não, meu filho, volta. Emaús não é o teu destino. A história não acabou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão e eu quero dizer uma palavra de Deus para você nessa noite. O teu destino não é Emaús. Se você está pensando em desistir, e que é pequeno, não dá conta, o sofrimento é grande, a luta, a amargura e tantas outras coisas que ferem, que te jogam no chão, que te fazem desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: Emaús não é o teu destino. Jesus quer te levar para Jerusalém. É lá que é o teu destino, louvado seja Deus. Para você que está em casa nesta noite, pensando em desistir, pensando em acabar com tudo, quem sabe não tem mais jeito, não sei mais o que fazer, acabou para mim nesta hora. Ei, eu quero te dizer nesta noite: Emaús não é o teu caminho, volta. Jesus quer te levar para Jerusalém. Emaús é derrota, Emaús é desistência, mas Jerusalém é revestimento de poder, é autoridade do céu, é início de uma nova história. Jerusalém é o início de uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pedro, a Bíblia, ou o escritor, o comentarista da Bíblia, Thompson, ele dá alguns adjetivos a Pedro, mesmo depois de passar pela maior faculdade da história, maior faculdade teológica da história, pelo maior mestre. Ele chama ele de um homem impulsivo, medroso, covarde, tantos outros adjetivos não bons. Mas agora os discípulos são levados a Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de recomeço, é lugar de história, de nova história. E eu vejo os discípulos ali reunidos em Jerusalém. E eu vejo eles reunidos no cenáculo, e orando, buscando ao Senhor. E eu não sei como eles estavam no momento em que o Espírito Santo desceu. Não se estavam de joelhos, ou sentados como estamos, como vós estáis aqui nesta noite, qualquer que seja. Mas uma coisa eu posso imaginar: quando Pedro chegou ali, ele chegou com essa carga, com esses adjetivos, conduzido, quem sabe, tudo isso ali. Um homem impetuoso, um homem medroso, muitas vezes covarde, cheio de tantas outras coisas. Era isso que poderíamos dizer. Mas quando diz a Bíblia, ouviu-se o som como de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, e viu-se língua repartida como que é de fogo sobre cada um deles. Diz a Bíblia que ali todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A igreja do Senhor estava sendo inaugurada pelo Espírito Santo de Deus, e o povo revestido de poder. E agora as multidões, as pessoas vão para ali, para cima, para saber o que está acontecendo, e começam a dizer: o que está acontecendo aqui? Está ficando todo mundo doido, estão bêbados por acaso? Agora Pedro, ao levantar dali, cai por terra, fica ali aqui é Pedro anterior, e tudo aquilo que dava adjetivos ruins para ele, quando ele levanta dali, certamente ele levanta cheio da graça, da unção, de poder, um novo homem, e olha para aquelas pessoas e diz: não, meus amigos, nada disso. É porque vocês não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. E agora ele levanta com ousadia, com autoridade. E aqui eu vejo, pastor, a quarta qualificação para ser servo do Senhor, discípulo do Senhor, líder. Pastor, e qual é, pastor? Revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo qualifica o crente para trabalhar, para atuar na obra de Deus. O crente com muito conhecimento, sem o Espírito Santo, é pura teoria. Torna talvez os seus liderados uma equipe técnica, pura e simplesmente. O indouto que não sabe falar, sem o Espírito Santo, certamente precisa aprender, não saberá conduzir. Mas um ou outro, cheio do Espírito Santo de Deus, terá a graça do céu para conduzir, para liderar, para falar, para informar, para pregar, para falar do amor de Jesus, para estender a palavra do Senhor a todos. O Espírito Santo de Deus qualifica. O crente equilibra, porque ele traz temor. Glória a Jesus. Como resultado, o resultado
de ser cheio do Espírito Santo, traz alguns benefícios ao crente, ao líder, ao discípulo. E qual o resultado, pastor? Primeiro, temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Jesus. Princípio da sabedoria, traz sabedoria. E eu ouvi recentemente alguém pregando dizendo que sabedoria é diferente de inteligência. Quantos inteligentes não sabem aplicar a sua inteligência de forma sábia? E quantas pessoas simples e humildes usam a sabedoria e conseguem êxito naquilo que fazem? Deus nos dá sabedoria, louvado seja Deus. O temor ao Senhor equilibra os extremos. Aquele que é valente, que é brabo, que acha que resolve as coisas pela sua força, se ele é temente a Deus e tem o Espírito Santo de Deus, ele pensa duas vezes e torna-se moderado nas suas ações, porque entende que todo o seu poder e toda a sua força, sem o Espírito Santo de Deus, não é nada, só vai levá-lo a situações difíceis e complicadas. Diante e sob o Espírito Santo, ou conduzidos pelo Espírito Santo, com temor a Deus, aquele que é tímido, que é medroso, torna-se um homem ousado. E diante dos obstáculos do desafio, ele levanta e diz: eu vou, porque o Senhor vai comigo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando o discípulo, quando o pastor, quando o crente é cheio do Espírito Santo de Deus, ele torna-se um líder envolvente. Nós sabemos que existem muitos líderes envolvidos ao extremo. Nós conhecemos pessoas que são tão envolvidas na obra do Senhor como pastores, por exemplo, que às vezes descuidam da sua família, da esposa e de outras pessoas, por serem tão envolvidas na obra. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele torna-se também envolvente. Ele gera discípulos. Os que estão à sua volta desejam ser como ele, segui-lo, acompanhá-lo, apaixonam-se pela sua forma de trabalhar e querem trabalhar como ele. Isso é ser um líder envolvente. Assim é aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. E para concluir esta palavra nesta noite, eu quero te dizer que ser cheio do Espírito Santo de Deus tem como resultado ser sensível à presença, voz e direção de Deus. Glória a Jesus. Eu me reporto àqueles 12 homens que foram escalados para espiar a terra prometida. Foram 12. E ao retornarem, um treinamento prático também. E ao retornarem, prestaram o seu relatório. 12 deles disseram que as terras eram boas, que produziam uvas grandes, cachos grandes, enormes, mas que também os homens eram grandes e não teriam como entrar ali. E isso fez com que a multidão, que agitasse a multidão, e houve tumulto naquele momento. Mas 2 deles estavam em silêncio. E quando foram interrogados: e vocês o que dizem, Josué e Caleb? Eles disseram: nós confirmamos o que eles dizem. Realmente a terra mana leite e mel, os cachos são grandes, tudo isso é verdade. Também é verdade que os homens lá são valentes, são grandes, homens que de fato parecemos gafanhoto diante deles. Mas tem uma coisa que nós discordamos dele. E o que é? É que nós não vamos entrar lá, nós discordamos. Nós vamos entrar, como eu não sei, mas nós vamos, Deus vai nos colocar lá dentro, louvado seja Deus. Isso é confiar em Deus, isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é crer verdadeiramente em Deus, isso é estar sensível à direção e voz de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, talvez você esteja diante de um grande problema, meu querido pastor, lá na sua igreja, no seu campo de trabalho, os problemas se agigantam e você se sente tão pequeno. Você na sua casa, diante de um problema, diante de uma situação talvez enorme para você, e você se sente insignificante, tão pequeno. Mas deixa eu te dizer uma coisa: faça como aqueles homens, se encha de autoridade da graça do Senhor e diga: como será resolvido eu não sei, mas que Deus vai me dar graça e unção, isso Ele vai dar. Aleluia, glória a Deus. Somos homens e mulheres debaixo da graça de Deus. E eu finalizarei esta palavra citando o exemplo de Moisés, o homem sensível à nuvem de Deus. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser sensível à direção de Deus. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, que quando a nuvem parava, Moisés e o povo enfiavam estaca e dali não arredavam o pé, enquanto a nuvem não saía.
Mas quando a nuvem saía, se deslocava, eles arrancavam tudo ali e iam seguindo a nuvem. Isto é estar sensível à voz, à direção de Deus e do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, vivemos época em que as pessoas perdem essa sensibilidade. E ouvimos falar muitas vezes, e eu que sou pastor posso falar da minha classe. Quantos pastores já perderam a sensibilidade da nuvem de Deus sobre o seu ministério? E às vezes chega no lugar, fica estaca, e a nuvem de Deus vai embora, e ele diz, daqui não saio, daqui ninguém vai me tirar, a nuvem vai embora e ele fica, e os problemas às vezes se acumulam. Enquanto outros muitas vezes chegam em determinado local, a nuvem de Deus está ali e ele levanta a tenda e vai para outro lugar, enquanto a nuvem do Senhor ficou ali. Se ele sai sem a nuvem do Senhor acompanhá-lo, certamente vai ficar de um lugar para outro, de outro, porque a nuvem de Deus, o seu ministério, ficou lá atrás. E você pode dizer, quem que esse pastor pensa que é para estar dizendo essas coisas para nós? Eu não sou nada, absolutamente nada. Apenas um instrumento que Deus trouxe aqui nessa noite para deixar o recado, louvado seja Deus. E eu faço com meu amigo, o pastor Pedro Meirelles, que está sentado bem ali. Se Deus me trouxe aqui, eu vou dar o decreto de Deus para a igreja, para o povo de Deus nesta noite. Glória a Jesus. Que nós tenhamos sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Que nós tenhamos sensibilidade a sentir, a perceber a movimentação da nuvem direcional de Deus sobre nós, aqui no ministério, lá na sua casa. Não vá, se Deus não mandou ir, se a nuvem não foi, mas também não fique, não resista. Se a nuvem seguiu, você tem que seguir. Que tenhamos sensibilidade, que tenhamos amor, que tenhamos a graça do Senhor e saibamos a hora certa e o que fazer debaixo da graça do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Senhor seja com cada um. Quantos podem exaltar e glorificar o nome do Senhor? Deus nos abençoe no seu amor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.